irmão Jânio irá proferir, né? Então, o tema Deus. Então, vamos ver o que é que ele vai poder transmitir a gente sobre quem é Deus, o que é Deus, né? E o que é que nós estamos nos comprometendo com essa presença nas nossas vidas, né? Então, sintam-se todos à vontade e vamos desligar os celulares, quem está com o celular, para que a gente tenha assim, bastante harmonia nesta palestra. E uma boa palestra a todos. E Jânio vai fazer a prece inicial, que já vai falar de Deus, já é uma prece, né? Gente, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Vamos orar. Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos nessa casa de oração e estudo da vida. Permite, Senhor, que a espiritualidade amiga ajude a todos nós, que possamos refletir nos ensinamentos da tarde e poder utilizar na nossa vida. Abençoa que fiquemos na tua paz, se seja. Muito bem, Deus. Quando o homem chegou à Lua, em 20 de julho de 1969, dentre os objetos que deixaram lá na Lua, deixaram uma placa com um salmo de Davi, onde, num trecho, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. No atestado de reconhecimento do ser humano, a grandiosidade divina. Realmente, a vida e a natureza é muito bela, né? Temos aí o planeta Terra e a criação divina, né? Os pássaros, animais, as árvores, né? Produzindo aí suas frutas de todos os sabores, as belezas da vida, os peixes, o mar e o ser humano. Tudo criação divina, tudo numa perfeição que a nossa mente ainda não dá para alcançar. Tanta sabedoria, tanta ciência, tanta grandeza. Mas sobre Deus, a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, em toda a sua história, sempre acreditou que havia um ser superior. Desde o homem primitivo até o civilizado, o homem sempre entendeu que existia alguém que era responsável por tudo isso. Teve o politeísmo, né, que o homem, nesse período, entendia que existia vários deuses responsáveis pelas forças da natureza. E tinha Deus para tudo, né? Houve um período que a humanidade, em determinados países, como a Grécia, tinha 4.000 deuses, cada um responsável por uma coisa, né? Dentre eles tinha Netuno, o deus das águas, dos mares, tinha Marte, o deus da guerra, e quando ia haver guerra, aquele povo que acreditava pedia ajuda a ele, né? Tinha Vulcano, o deus do fogo, Vênus, a deusa do amor, a deusa da beleza, Minerva, a deusa da sabedoria, Baco, deus do vinho, Ceres, a deusa das plantas, das árvores. Mas dentre todos os deuses,
Em todos os povos sempre tinha um Deus que era superior aos outros, comandava os outros. Júpiter, o Deus do raio, da trovoada. Mas veio Moisés, dentre as coisas da sua missão, libertar o povo hebreu da escravidão do povo egípcio, mas também apresentar o Deus único. Só que Moisés apresentou um Deus de acordo com o pensamento daquele povo, o Senhor dos Exércitos, né, que tinha inimigo e protegia os seus. À medida que o tempo passa, Moisés, aí 3.500 anos da nossa era, veio Sócrates, que tratava que Deus é a razão perfeita. Platão, Deus é a ideia do bem, ele apresentou assim. João Evangelista apresentou Deus como Deus é amor. Jesus apresentou Deus como Pai. E o Espiritismo, na primeira questão do Livro dos Espíritos, apresenta Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essas definições todas batem, todas estão certas. Daqui a 1000 anos a gente vai entender que Deus é amor também, que Deus é o Pai e que Deus é a inteligência suprema, acrescida do que a gente evoluiu, do que a gente aprendeu mais ainda. Até quando chegarmos à perfeição, aí é que a gente vai ter uma noção melhor, porque a ideia de Deus vamos ter um entendimento mais profundo à medida que vamos evoluir. Prova da existência de Deus. Então, no Livro dos Espíritos, questão de número 4, pergunta: onde se pode encontrar as provas da existência de Deus? Como é que a gente prova? A gente fala tanto que Deus existe, mas onde é que a gente encontra essas provas se a gente não vê Deus? Tudo que não for criação do homem. Pois é, os Espíritos dizem: no axioma que aplicais às vossas ciências. É uma sentença que a ciência tem. Axioma quer dizer uma sentença. E essa sentença dos homens é o seguinte: não há efeito sem causa. Quer dizer, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um objetivo. Por exemplo, se cai uma folha no chão, tem uma razão para essa folha cair. Se for de uma árvore, tem uma lei que regula isso. Se for uma folha de papel num canto, ou foi o vento, ou foi o inseto, mas alguma coisa, alguma força fez com que essa folha caia no chão. Então, essa definição não é efeito sem causa, está dizendo assim: tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, um porquê de ter acontecido. Inclusive na nossa vida também, nas questões emocionais, em tudo. Aí os Espíritos pedem o seguinte: procurai a causa de tudo, e o que não for obra do homem, certamente a vossa razão dirá. Né? Porque dá muito bem, muito claro para a gente distinguir o que é obra do homem e o que não é. Tá certo? Concluindo, ele diz: para crer-se em Deus, basta se lançar um olhar sobre a criação. A harmonia que existe no universo mostra fins determinados. Por exemplo, a água. A água existe. Mas a água tem um objetivo. Tem uma função. Né? Serve para muita coisa mesmo. Né? Inclusive o nosso corpo tem mais de 70% de água. Então tem uma função para as plantas. As plantas têm uma função. Qual o objetivo das plantas? Alimentação, remédio, tanta coisa. Então não foi criada por acaso. Tudo tem uma razão de ser na criação divina. Né? O sol tem uma razão, tem um objetivo, aquece, clareia.
Sem o sol não haveria vida. Floresta. Pois é. Então, tem um objetivo. E um objetivo grandioso nas coisas divinas. O corpo humano, todos os órgãos, cada órgão desse aí tem uma função. E é um funcionamento maravilhoso. Né? Todos os órgãos, estômago, pâncreas, rins, sistema reprodutor, cérebro, pulmões, cada um tem uma função. E juntando tudo isso dá esse sistema maravilhoso que faz com que a gente evolua aqui na Terra. Né? O esqueleto, os músculos, as veias, os nervos, tudo tem um objetivo. Não tem uma coisa no nosso corpo que diga assim, esse aqui não serve. E é tão profundo essa questão do nosso corpo que os médicos hoje têm que ter uma especialidade. Oftalmologista, ortopedista, cardiologista, e daquilo, cada órgão desse aí, mesmo eles que só estudam especificamente aquele órgão, não sabem de tudo sobre aquele órgão. Ainda tem coisa a saber no nosso tempo. O quanto é rico, né? Hoje não se vai mais para o clínico geral. Você está com um problema, então é melhor você procurar um cardio, porque esse problema de coração, ele é mais especializado. E por aí vai. Então a pergunta, o que existe? Isso é do Livro dos Espíritos. O que existe não é obra do acaso? Porque eu não acredito em Deus, isso é obra do acaso. Houve a explosão, Big Bang, e as coisas foram cada uma tomando seu lugar. E até então resultou no que resultou. Desde 14 bilhões e meio de anos atrás, a gente vem, mas não foi Deus. Não existe Deus. Foi que existe essa matéria que explodiu e as coisas foram tomando seu lugar. Aí Kardec faz essa pergunta. O que existe não é obra do acaso? E os espíritos respondem, é um absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Seria um absurdo você observar cada coisa com uma função e dizer isso aconteceu por acaso, não tinha nada programado, não tem inteligência por trás disso. Isso aconteceu. Então, é colocado esse exemplo aqui. O relógio existe. E tem um autor, porque ele marca segundos, minutos, horas, o calendário, dia, tudo, tem despertador, tem tudo. Só um louco diria que o relógio se fez a si mesmo, porque ele é uma coisa inteligente, é um mecanismo inteligente, com um objetivo. E foi feito por uma inteligência bem menor, o ser humano. Então os espíritos dizem o seguinte, dizer que o que existe é obra do acaso, nós poderemos comparar palidamente que, vamos dizer que uma biblioteca explodisse e o resultado dessa explosão fosse um dicionário de A a Z, com todas as palavras que existem e o significado. É mais fácil de uma explosão surgir um dicionário na sequenciazinha de A a Z, com todas as palavras que existem e o significado de cada uma, do que dizer que o universo é obra do acaso. Não tem acaso, tem uma razão. Por exemplo, o nosso planeta Terra. Essa é uma foto do telescópio Hubble de 2012. Né? Nosso planeta Terra é uma bola solta no espaço. Por que ela não cai? Porque ela gira em torno de si mesma numa velocidade constante, permanente, de uma forma que um cálculo matemático aqui da Terra dá para o cara colocar um satélite e ele cair no ponto certo para ficar transmitindo mensagem. Se tivessem variações, não ficava no lugar certo. Ele fica. Porque é matematicamente correto a sua velocidade, não varia. No movimento de rotação. E no movimento de translação dá um giro em torno da Terra, perfazendo um ano. Numa coisa perfeita.
E tem mais essa. A ciência diz, se a Terra estivesse distante do Sol, 5% da distância que tivesse mais longe, 5%, todos nós morreríamos congelados. Se tivesse mais próximo do Sol, 5%, todos nós morreríamos torrados. A Terra está no lugar certo para permanecer a vida. Exato. E aí, não só a Terra, nós temos um sistema solar. Temos aí o Sol com a responsabilidade desses planetas todos girando em torno de si. São 8 planetas. Na verdade, era 9, mas o Plutão foi rebaixado em 2016. O Plutão, a partir de hoje, não é mais planeta. Estão fazendo um movimento para Plutão voltar a ser planeta. Mas humilharam o Plutão. Aí a gente tem aí, um não bate no outro, não cai, sabe? Funcionando de forma maravilhosa. Com um mecanismo. É a força da gravidade que sustenta. Mas quem criou essa força tão perfeita? Tem que ter uma inteligência. Então nós temos aí as nebulosas, que são belíssimas. Tiradas essas fotos são do telescópio Hubble, que são milhares de estrelas, ou das estrelas se formam. Tá certo? Temos as galáxias, também belíssimas. Eu vejo essas galáxias, essas nebulosas, como cada uma joia, parece uma joia. Belas, lindas. Fosse tirada do universo para onde elas foram. A nossa galáxia, a Via Láctea, né? Ali está o Sol, nessa região aqui, mas olha como é distante. Se você colocasse uma tomada aqui e um fio passando aqui e colocasse uma lâmpada aqui, para essa eletricidade acender a luz ia passar 100 mil anos. E olha que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Já imaginou? Isso é a nossa galáxia. 100 mil anos de uma ponta a outra para acender na velocidade da luz. O quanto é grandioso. Essa galáxia aí, a RP 273, belíssima, parece, ela tem um apelido de a rosa, porque parece uma rosa. Aí vem Kardec. O sentimento íntimo que tem da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? O que é que ele está perguntando? Bom, a gente acha que Deus existe porque os nossos pais ensinaram que Deus existe. Ou os professores na escola ensinaram que Deus existe. Aí a partir daí a gente fica sabendo que Deus existe. Não é produto da educação? Aí o que é que os espíritos respondem? Se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Que eles não foram para a escola, nem os pais foram para a escola, não aprenderam, já tem uma coisa íntima do ser humano, ele já nasce com esse sentimento da existência de um ser superior. Por isso é de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os povos. E à medida que vai evoluindo, vai tendo um entendimento melhor. Então não é produto da educação, como a gente aprende matemática, como a gente aprende português, como a gente aprende história. É diferente. Se o sentimento da existência de Deus fosse produto da educação, não seria universal. E é universal. Então Deus existe, que a gente chame Ele de Alá, como os árabes chamam, quer que a gente chame de Ra, os egípcios, quer ele seja chamado de Jeová, quer seja chamado de Brahma, dos indianos, Jeová, os hebreus, né? Brahma, os indianos, quer ele seja chamado o grande arquiteto do universo dos maçons. Todos esses povos estão se referindo a esse ser criador que Jesus apresentou como Pai, que João apresentou
como ele é o amor, como o Espiritismo apresentou a inteligência suprema. Atributos de Deus. O que são atributos? São qualidades, virtudes que um ser tem. Nós chegamos a isso, mas existem outros que a gente ainda vai descobrir à medida que a gente vai evoluindo. Certo? Livro dos Espíritos. Então chegamos a esse atributo. Deus é eterno. Que a nossa mente não dá para entender como um ser sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele não teve começo. Como é que a gente entende isso? E ele também não terá fim. Deus é eterno, sempre existiu. Deus é imutável, não muda. Isso quer dizer que do que ele seja formado, não tem transformação. Porque a matéria que a gente conhece tem transformação. Tá certo? Se modifica. O ferro se modifica, o ouro se modifica, quer pegar temperatura, pressão, muda. Mas do que Deus seja formado é uma coisa permanente. Outra coisa também que é imutável são as suas leis. Elas sempre existiram, desde sempre. Então quer dizer, lá na frente Deus não modificou nenhuma das leis. Isso é tão certo que se ele tivesse modificado, haveria uma injustiça para uns que passaram por um tipo de lei e depois a lei passou a valer todo. Então não há modificação nas leis divinas. Deus é imaterial. Não pode ser material porque a matéria se transforma. Deus é único. Não existe vários deuses, porque aí não teria unidade de vista no universo. Ou um Deus criou outro, porque o que havia criado o outro era que era o verdadeiro Deus. Então Deus é um. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onisciente, sabe de tudo. Como diz, uma formiga preta, em cima de uma mesa preta, numa noite escura, Deus sabe que ela está ali e sabe o que ela está fazendo. O nosso menor pensamento, mais leve pensamento, Deus está sabendo. Ele é onisciente. E Deus também é onipresente. Deus está em todo lugar. Então, o que isso quer dizer? Isso é grave para a gente saber disso. Por quê? Nós estamos sempre na presença de Deus. Eu estou fazendo uma coisa escondida. Escondido de quem? Você está na presença de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Estamos sempre na presença de Deus. Sabendo disso é dar uma responsabilidade. Meu Deus, vou fazer sozinho, ninguém está sabendo. E olha lá, porque nós podemos enganar as pessoas, podemos tudo. Agora, dois seres nós não podemos enganar. A nós mesmos, a nossa consciência, nós sabemos. E ao Ser Supremo, que está sempre presente em tudo. Então, cuidado com o nosso comportamento, que a gente tem que prestar conta, tem uma tal de uma prestação de conta, que Madre Teresa de Calcutá diz assim, no final de tudo, é você e Deus. Certo? E a gente ainda aumenta. No final de tudo, é você e sua consciência. Então Deus é justo e bom. Quem não entende que Deus é justo, nem entende que Deus é bom, é porque ainda não compreendeu a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a reencarnação, a misericórdia divina que está nessas leis. É só estudar isso aí que ele vai compreender que Deus é justo e bom, infinitamente justo e bom. Ninguém está condenado, todos terão oportunidade. A providência divina.
o que seria a providência divina? A providência divina é o cuidado, o zelo com que Deus cuida de toda a sua criação. Questão 963 do Livro dos Espíritos. Eu acho essa questão belíssima. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Com cada pessoa Deus se ocupa? Olha, a Terra tem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. O mundo espiritual tem 22 bilhões e 200 milhões, porque aqui na Terra os espíritos dizem que estão ligados à Terra, seres humanos ligados à Terra tem 30 bilhões. 7 bilhões e 800 milhões reencarnados e 22 bilhões e 200 milhões desencarnados. Aí Kardec pergunta, com cada um pessoalmente Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada um individualmente, em particular, tenha aos seus olhos alguma importância? Tá certo? Quer dizer, Deus vai se ocupar comigo? Vai se ocupar com você? Não é Ele muito grande para particularmente Deus ter ocupação com a gente? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Até o vírus, o verme, a bactéria, a coisa insignificante, Deus se ocupa. E se ocupa com todos nós, com toda a sua criação. E atende todas as necessidades. Então Deus se ocupa com todos. Por mais que Ele seja, Ele é o maior, né? Mas Ele se ocupa com o menor ser que criou. Por isso Jesus diz, olhai os lírios do campo. Eles nem tecem nem fiam. Os lírios do campo estão aqui e amanhã são lançados no fogo. Mas eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como o lírio do campo. Se ele age assim com o lírio do campo, imagina com vós. Vamos ver isso. Olhai os lírios do campo. Lírios do campo, vamos dizer, essas florzinhas que tem em beira de estrada. Elas não tecem nem fiam, quer dizer, elas não trabalham. Estão hoje e amanhã são queimados, o sol queima, morrem. Então, uma semana a florzinha do campo morreu. Salomão foi um dos reis mais ricos aqui da terra. A gente já ouviu falar até nas minas do rei Salomão, tem até em música. As minas de ouro do rei Salomão. E Jesus diz, e o rei Salomão, no dia da sua glória, que ele veste a melhor roupa, a roupa mais bela, o seu melhor traje, não se vestiu tão bem como uma florzinha do campo, que nasce numa beira de estrada, e que está hoje aqui, daqui a 3 dias, morre, o sol queima. Pega uma florzinha do campo, e olha que beleza, a coloração, a mudança de cores, o objetivo daquela flor. Uma coisa belíssima. Então Jesus diz, olhai os lírios do campo. Eles nem tecem nem fiam, quer dizer, não trabalham. E hoje estão, amanhã são lançadas ao fogo. Murcham, caem. Se Deus faz assim com a flor do campo, com tanta beleza, e eu vos garanto que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como um lírio do campo, imagina o quanto Deus fará por vós. E Jesus ainda traz isso. Qual pai da terra? Qual pai da terra que o filho pede um pão
e ele dá uma pedra. Qual o pai da terra que o filho pede um pão? Pai, me dê um pão. Ele vai dar uma pedra. Mãe, me dê um pão. Dá uma pedra. Qual o pai da terra que o filho pede um peixe e ele dá uma cobra? Nenhum. Se vós, sendo maus, gostais de dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Se nós gostamos e queremos dar as melhores coisas para os nossos filhos, mesmo a gente sendo imperfeito, como Jesus, mesmo vocês sendo maus, gostarem de dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Filhos de pouca fé. O rei Davi tem um salmo que mostra já esse reconhecimento da grandiosidade divina, da sua proteção. Do Salmo 23, diz Davi, mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo e o seu cajado me protege. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23. Tenhamos essa fé de Davi, construamos, que a fé é uma construção. Construamos essa fé, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que a gente quer mesmo é ser feliz. Você quer ser feliz, eu quero ser feliz. O que é que devemos fazer? Pratique a lei de Deus, diz os Espíritos, o livro dos Espíritos. Pratique a lei de Deus, questão 614. Que Jesus ensinou. Aí o que está escrito lá nessa lei? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Claro que Deus ia fazer leis visando a felicidade do homem. A única verdadeira. Não existe outra. Outras leis ensinadas por outros, a gente diz, não é lei de Deus, se você for olhar na essência, é a lei de Deus. Ela ensina o que o homem deve fazer e o que o homem não deve fazer. A lei de Deus ensina. O homem só é infeliz quando não pratica a lei de Deus. Então dá os ensinamentos. Porque a lei de Deus ensina o que o homem deve fazer e o que não deve fazer. Não deve matar, não roubar, não mentir, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não ter inveja, né, olho gordo, cobiça, o que não. E o que deve fazer? Jesus, ama a teu próximo como a ti mesmo, faz aos outros que gostaria que os outros te fizessem. E daí ele vai, falando o que a gente deve fazer. Moisés trouxe o que a gente não deve fazer. Jesus trouxe o que a gente deve fazer. E o Espiritismo veio dizer por quê. Pode observar que o Espiritismo respondeu por quê. Jesus não tinha tempo de dar as explicações. Então ele disse o que era para fazer e disse: o Pai enviará um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e relembrará o que eu tenho dito. O Espiritismo traz esse porquê. Traz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas como acréscimo. Aí Jesus perguntou o que é que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Busque essa busca do reino de Deus. Então tem aqui essa mensagem: eu pedi a Deus, porque a gente pede muito e deve pedir mesmo, né? Depois a gente vai aprender a pedir com mais consciência. Eu pedi a Deus força. Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi a Deus sabedoria. Deus me deu problemas para eu resolver.
Quando você passa problema no país, você começa a ficar cansado. Eu pedi a Deus prosperidade. Deus me deu cérebro e músculo para eu trabalhar. Eu pedi a Deus coragem. Deus me deu perigos para eu superar. Eu pedi a Deus amor. Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Aí você desenvolve amor. Eu pedi a Deus favores. Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo que precisava. Muito obrigado, meu Deus. Ele atende, não conforme o nosso desejo orgulhoso e mesquinho, mas conforme realmente o que a gente necessita. O pássaro, ele localiza onde tem mel, mas ele não consegue tirar o mel por causa das abelhas. Isso é no Quênia, na África. Aí ele vai para próximo de uma casa, aí dá um gorjeio diferente. A pessoa conhece. Aí o que é que acontece? Sai, aí ele voa mais para frente, a pessoa chega próximo dele, ele voa mais para frente, a pessoa chega próximo dele. Depois de 2, 3, 4 quilômetros, onde está o mel, aí ele fica num galho abaixado, né, mais baixo, a pessoa localiza o mel. Como a pessoa pode tirar o mel das abelhas, tira o mel, mas tem que deixar uma recompensa para ele. Tem essa comunicação, coisa interessante. Então a gente tem esse vídeo aí. A gente tem o vídeo dos pinguins, que é um trabalho do casal excelente. Os pinguins machos é quem cuida do ovo, enquanto as fêmeas vão se alimentar no mar e voltam. A temperatura chega abaixo de 60 graus e eles se juntam para um aquecer o outro, mas ele tem que ter uma técnica nos pés tão grandiosa que o ovo não encosta no chão, senão congela e mata o filhote. E fica assim alguns milímetros do chão e ele sustenta ali. Depois as fêmeas de meses, ela volta do mar com a barriga cheia de alimento. O pai, né, o pinguim macho, só tem um alimento. E ela emite um som que no meio de milhões de pinguins, a fêmea, o macho reconhece que é ela. Aí tem a troca de novo, que eles já estão morrendo de fome, eles vão para o mar e elas cuidam do bebê. Esse caso aí, o segundo, e tem o da Lilica, que a Lilica, ela recolhe alimento com aquela senhora, ela vai vários quilômetros toda noite e traz não só para quando ela tem filhotes, mas também para todos os animais do ferro velho. Dos 3. Quem achou melhor o vídeo dos pássaros, levanta a mão. Dos pinguins. E da Lilica. Pronto, todo mundo. Isso quer dizer o seguinte: Deus atende as criaturas através das criaturas. Sabe, os espíritos superiores nos atendem, mas também espera que a gente atenda outras pessoas, que a gente possa atender. Possamos fazer isso, auxiliando assim essa harmonia do universo. É assim que a coisa funciona. Que o Pai Celestial possa nos envolver, possa nos abençoar e que fiquemos na sua paz.
acho que todos entendemos a mensagem que foi passada, maravilhosas, como os seres vivos, eles nos dão muitas lições, né, da presença de Deus, que uns cuidam dos outros. Isso só o que a gente sabe, através que a gente sabe algumas coisas que foram filmadas, pessoas assim curiosas que filmaram, e quantas outras situações que a gente nem vê, nem sabe como a natureza, uns cuidam dos outros, né? E ele nos dá a lição para a gente cuidar uns dos outros, seres humanos, que muitas vezes a gente não faz, infelizmente. Então, a gente agradece a mensagem maravilhosa, né, que Jane passou, através dessa reflexão muito grande, muito positiva sobre Deus em nossas vidas. A gente manda um abraço para todo o despertar do Novo Horizonte, né, que sempre está aqui nos auxiliando, que também é a prova da existência de Deus, a presença de Deus onde as pessoas cuidam dos outros. Então nós temos ainda aqui na casa o trabalho do Evangelho, é como se fosse o Evangelho no Lar, na segunda-feira, às 19 horas. Não é? Do jeito que se faz o Evangelho no Lar, se faz aqui no centro. Não é? Então todos estão convidados, não é só os trabalhadores, é qualquer pessoa que quiser, é bem-vindo para vir, que é um momento assim, de reflexão sobre o Evangelho. Muito bom. Às 19 horas na segunda-feira. E na quarta-feira, a gente está se fazendo, alguns trabalhadores, passistas, estão fazendo a fluidoterapia, atendendo alguns irmãos doentes que são auxiliados através deste trabalho também. Que Deus nos abençoe. E agora vamos para esse final. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais que estiveram presentes aqui neste recinto, que tocaram os nossos corações através dessas mensagens que o irmão Jânio falou. E vos agradecemos por todos os auxílios que nós recebemos diariamente nas nossas vidas, através dos nossos irmãos, através da espiritualidade que nos acompanha, espiritualidade do bem, nosso anjo de guarda. E assim, Deus está sempre presente nas nossas vidas. Basta a gente buscar. Ele mesmo disse: buscai e achareis, através do Mestre Jesus. Que a paz, que a harmonia reine nas nossas vidas, hoje e sempre. Que assim